Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Bocage, que foi um poeta português nascido em Setúbal em 1765 e falecido em Lisboa em 1805, possivelmente o maior representante do arcadismo lusitano. A grande maioria dos seus poemas estão reunidos em 3 volumes com o nome de Rimas. Manuel Maria Barbosa Ledoux du Bocage nasceu em Setúbal em 15 de setembro de 1765. Era filho de José Luís Soares de Barbosa, bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, e de Mariana Joaquina Caetana Xavier Ledoux Lustoff du Bocage, cujo pai era o almirante francês Gilles Édouard du Bocage, que chegou a Lisboa em 1704 para reorganizar a Marinha de Guerra portuguesa. Ambas as famílias são originárias da região da Normandia, na França. Bocage teve um irmão e 4 irmãs. O pai do poeta, que era natural de Setúbal, foi juiz de fora em Castanheira e Povos, cargo que exercia durante o terremoto de 1755, que arrasou aquelas povoações. Em 1765, foi então nomeado para ouvidor em Beja e para lá se mudou com a família. Só voltaria para Setúbal 5 anos depois. Acusado de ter desviado fundos no exercício das suas funções, possivelmente uma armadilha para o prejudicar, visto ser próximo de pessoas que foram vítimas do Marquês de Pombal, o todo-poderoso ministro do rei Dom José I, o pai de Bocage foi encarcerado no Limoeiro em 1771, onde esteve preso até à morte do Dom José, sem que lhe fosse permitido defender-se das acusações que lhe eram imputadas. Em 1777, portanto, com a morte do rei, o pai do poeta voltou então para Setúbal e aí passou a exercer a advocacia. Apesar das numerosas biografias publicadas após a morte do Bocage, não se sabe bem que estudos fez, embora seja certo que não chegaram a ser de nível universitário. Terá feito o ensino básico em casa e começado a aprender as primeiras letras aos 5 anos. Aos 8 já lia e escrevia tão bem que era a admiração de todos. Consta que nessa idade já se adivinhava nele o dom da harmonia e a facilidade para fazer rimas. Aliás, era um dote hereditário, pois toda a família dele era dotada para a música e para a poesia. Mas a sua infância não foi feliz. Como vimos, tinha 6 anos quando o seu pai foi preso e 12 quando foi libertado da prisão. A sua mãe faleceu quando ele ia fazer 10 anos. Foi então confiado durante 4 anos ao ensino do professor Régio Dom João de Medina, um eclesiástico espanhol com quem ele estudou latim. Deve ter sido um aluno aplicado, pois o Bocage tinha facilidade em ler e interpretar qualquer autor romano e fez traduções dos clássicos para o português, como veremos mais adiante. Aprendeu francês com os seus pais, pois a língua seria certamente falada em casa, dada a origem da família. Estudou também mais tarde a língua italiana, à sua custa, mas nunca a chegou a dominar completamente. Não se sabe porquê, mas possivelmente por um desgosto de amor não correspondido, assentou praça como voluntário em 22 de setembro de 1781, com 16 anos, no Regimento de Infantaria de Setúbal. Permaneceu no exército até 15 de setembro de 1783, data em que passou para a Armada Real, ingressando na Academia Real de Marinha, que funcionava no edifício do Colégio dos Nobres em Lisboa, para aí frequentar o curso de Guarda-Marinha. Nos 3 anos de vida na capital,
Mais do que aos estudos, entregava-se à boémia literária da Lisboa da época, frequentando tascas e cafés, sobretudo o Nicola do Rossio, ao qual o seu nome ficou para sempre ligado como um famoso improvisador de versos. Nessa altura, já a sua fama de poeta e de versejador corria Lisboa. No final do curso, desertou da academia, ao que parece por ter satirizado o fundador dos Guardas Marinhas. Mas a deserção não tinha a importância que hoje tem, e tal não obstou a que fosse nomeado guarda-marinha para o Estado da Índia por despacho de 31 de janeiro de 1786 da Rainha Dona Maria I. Em 14 de abril desse ano de 1786, o Bocage embarcou para a Índia, na nau Nossa Senhora da Vida, Santo António e Madalena, o que o terá levado a deixar a família e a partir para o Oriente. Seria o desejo de imitar o Camões, de que ele era um grande admirador? Seria a vontade de ganhar fama? O espírito de aventura próprio, enfim, de um jovem com 21 anos de idade? Uma coisa é certa. De lá escreveu à sua apaixonada Gertrúria: vim para me fazer de ti mais digno. Contudo, o gesto foi contraproducente, porque quando regressou do Oriente 4 anos depois, encontrou-a casada com o seu próprio irmão, o que lhe provocou um grande desgosto de que ele nunca se viria a recompor completamente e que o afastou da sua família. De caminho para a Índia, a nau em que viajava fez escala no Brasil, tendo chegado ao Rio de Janeiro em finais de junho. Bocage gostou muito da cidade e quis permanecer lá, mas o vice-rei não permitiu e fê-lo prosseguir viagem para a Índia. Viu de perto o Adamastor, fez escala na ilha de Moçambique em inícios de setembro e chegou à Índia em 28 de outubro de 1786, onde residiu durante 28 meses. Matriculou-se 2 vezes na Aula Real da Marinha, mas teve de desistir em ambas. A primeira por causa de uma doença grave, a segunda por causa de uma revolta que se propunha derrubar a guarnição de Goa. Ficou conhecida pela Conspiração dos Pintos, onde o Bocage correu perigo de vida. Parece que o governador e o capitão-general apreciou a sua contribuição para a vitória, pois o promoveu a tenente de infantaria, com colocação no regimento da Praça de Damão, onde chegou a 6 de abril de 1789. No entanto, farto do Estado português da Índia, onde se incompatibilizou com quase toda a gente, não poupando sátiras para todos, até mesmo para o governador, desertou 2 dias depois e embarcou para Macau. Na viagem para Macau, o barco foi apanhado por um ciclone que o arrojou para Cantão, onde sofreu as agruras da fome e da miséria. Parece que, tal como Camões, salvou a nado o manuscrito das rimas que viriam a ser publicadas depois de voltar para Portugal. Não se sabe quando chegou a Macau, nem quanto tempo lá esteve. Foi acolhido pelo rico comerciante Joaquim Pereira de Almeida, que o apresentou ao governador e às melhores famílias. E foi o governador que lhe facilitou o regresso à pátria, onde então ele chegou em agosto de 1790. Desfeito o sonho da Índia, apressou-se a ir beijar os seus, abraçar os amigos e, sobretudo, ver a sua amada Gertrúria. Mas esperavam a desilusão, pois, como eu já disse, a Gertrúria tinha-o trocado pelo seu irmão Gil, que entretanto se tinha formado em leis em Coimbra, tal como o pai. E o que mais lhe doía foi que o seu pai tinha apoiado aquele enlace. Como um louco que vagueia ao acaso, passou os primeiros meses nos botequins, fumando e bebendo, numa embriaguez constante. Dormia onde o acolhiam e foram muitas vezes os amigos a dar-lhe de comer. Mas rapidamente se tornou a alma de Lisboa e conquistou um amplo auditório que o enchia de aplausos e o ajudou a perverter o coração, que era ingênuo e bom, compassivo e crente, mas inconstante e demasiado sensível ao belo sexo. No entanto,
Essa década foi a sua maior produção literária, a par com o período de maior boémia e de aventuras. Ainda em 1790, mal chegou, foi convidado e aderiu à Academia das Belas Artes, ou Nova Arcádia, como ficou conhecida, onde adotou o pseudónimo Elmano Sadino, que era um anagrama derivado do seu nome Manuel e do Sado, que era um rio que corria na sua cidade natal. Mas foi expulso da Academia em 1794 devido ao seu espírito independente, sarcástico e indisciplinado que o levou a escrever ferozes sátiras contra lá os próprios confrades. Em 1791 foi publicada a primeira edição das Rimas, o que lhe rendeu, enfim, um pouco mais de 40 escudos. A luta entre Bocage e o Jarca, inimigos, durou 3 anos de ataques mútuos, onde não faltaram calúnias de toda a espécie. Podemos dizer que Bocage acabou por triunfar, porque a Nova Arcádia terminou em 1794 sem produzir quase nada de valor. Mas os seus inimigos não lhe perdoaram e as polémicas continuaram. Dominava então Lisboa o intendente da polícia, o Pinamanique, que decidiu então pôr ordem na cidade, tendo o Bocage sido preso em 10 de agosto de 1797 e ficado preso no Limoeiro até 7 de novembro desse ano. Acusado ao Santo Ofício pelos inimigos de ser um herético perigoso e dissoluto de costumes, de ideias contra a ordem social, expressas na Epístola Amarília, que era um texto antirreligioso, e também no soneto dedicado ao Napoleão, que era, portanto, o símbolo do ideal revolucionário da época, mas a que a Igreja se opunha, foi julgado por erro contra a religião e condenado pela Inquisição a que fosse preso e doutrinado. Foi então transferido do Limoeiro para o calabouço da Inquisição, no Rossio, onde ficou até 22 de março de 1798. De seguida, depois de uma breve passagem pelo mosteiro de São Paulo, dos Beneditinos, foi internado no Real Hospício das Necessidades, que era dirigido pelos padres oratorianos de São Filipe de Neri, de onde só saiu em liberdade no dia 31 de dezembro de 1798, ou seja, portanto, no fim do ano seguinte. A lição do cativeiro teve efeitos benéficos na vida do poeta. Durante esse longo período de detenção, o Bocage acalmou um pouco a sua excitação nervosa, o seu gênio impetuoso e, sobretudo, proporcionou-lhe o convívio com frades muito instruídos e o contacto com os livros lá da biblioteca do convento. No meio da sua arrogância e língua afiada como escritor, Bocage tinha, no fim de contas, um coração generoso e caritativo. Chegou a dar a sua própria roupa a necessitados. Quando então ficou em liberdade, o Bocage apercebeu-se que a sua irmã, Maria Francisca, que era a mais nova, e que tinha sido a única que o tinha apoiado quando ele regressou da Índia, estava desamparada e com uma filhinha a seu cargo. Então ele arrendou uma casa no terceiro andar do prédio, que agora tem o número 25 na rua, chamada Travessa André Valente, mas naquele tempo era Rua André Valente, e que fica na freguesia das Mercês, no Bairro Alto, em Lisboa, onde as acolheu e viveu com elas até à sua morte. Referiu as suas tendências para a vida desregrada e esforçou-se por arranjar meios de subsistência para si e para elas. Ele, que até aí recusara ofertas de bons empregos, aceitou a proposta do Frei José Mariano Veloso, que era o diretor da oficina calcográfica, que ficava ali na zona do Arco do Cego, para fazer traduções em verso de poemas didáticos de autores célebres e rever provas de estudos que defendiam a instrução.
Recebia pelo seu trabalho 24 escudos mensais, que não eram muito, mas eram o que permitiam as possibilidades económicas lá do estabelecimento. Trabalhou afincadamente como redator e tradutor, tendo traduzido poetas franceses e poetas latinos, entre os quais o Tasso, Voltaire, Madame Mariana de Ubucais, que era uma sua tia-avó e também escritora, Lucano e Ovídio, portanto, entre outros. Fez, por exemplo, a versão dos Jardins de Delille, das Plantas do Castel, do Consórcio das Flores de Lacroix e do Canto de Trípoli, que era de um brasileiro, do José Francisco Cardoso. Portanto, neste caso não seria uma tradução, mas enfim, uma adaptação para o português de Portugal. Infelizmente, esta situação durou apenas 2 anos, pelo que ele teve de voltar de novo à generosidade dos amigos para sobreviver. E ele, que não podia passar sem a boémia dos botequins, sem o seu auditório e sem as tertúlias literárias, enjeitava todas as diversões quando o sustento da Maria Francisca não estava garantido. Mas ela soube retribuir-lhe e foi a meiga consoladora do poeta nos últimos meses da sua vida, assistindo até ao fim no seu leito de morte. Bocage faleceu na sua casa em 21 de dezembro de 1805, aos 40 anos, vítima de um aneurisma na artéria cervical do lado esquerdo. Durante quase um ano foi definhando lentamente e enfraquecendo aquele coração que tanto sofrera. Nunca lhe faltou a assistência dos amigos, até de estranhos, note-se, e até mesmo de alguns daqueles que o tinham maltratado. Os amigos fizeram então um funeral decente e ficou sepultado no cemitério da igreja paroquial de Nossa Senhora das Mercês, portanto ali a poucos metros da sua residência, da sua casa. Em homenagem a Bocage, o dia 15 de setembro, que é a data, portanto, do seu nascimento, é o feriado municipal lá da sua cidade natal, de Setúbal. Ora bem, falando agora mais sobre a sua obra e as características da sua obra. A obra de Bocage está repleta de lirismo, erotismo, individualismo e sátiras, com uma linguagem neoclássica, ou seja, clara, abreviada, correta e pomposa. Bocage poetou ao gosto da época, cultivando todas as formas métricas usadas: sonetos, idílios, odes, elegias, cantatas, cantos, canções, cançonetas, epicédios, endechas, retratos, quadros, alegorias, sátiras e epigramas. Mas a sua forma preferida era o soneto, onde ele mais versejou e onde patenteou as suas maiores virtudes líricas. No início, os seus textos abordavam especialmente pastores, pastoras, ovelhas e elementos da mitologia clássica. No entanto, o tempo ditou que a escrita do Bocage seguisse outro rumo. A pouco e pouco começou a deixar a poesia artificial para escrever sobre si mesmo e o seu mundo, os seus dramas amorosos e existenciais. Pois na parte final da sua poesia, o Bocage começou a abordar temas do movimento pré-romântico, marcados pelo arrependimento e pela autopiedade. Muita gente acredita mesmo que o Bocage estabeleceu as bases para a poesia romântica, que depois se viria a expressar com muita força no século XIX. O essencial da obra de Bocage foi publicado em 3 coletâneas dos seus poemas, com o nome de Rimas. A primeira é 1791, depois o segundo é 1799 e o último é 1804. Tal como Camões, o amor foi o eixo dinâmico da sua roda do destino.
o móvel de grande parte dos seus atos e das suas extravagâncias. Na sua obra, são 5 as ninfas que lhe disputaram o coração: Gertrúria, Marília, Hermia, Anália e Márcia, que são, portanto, anagramas formados a partir dos nomes, portanto, os nomes verdadeiros das suas musas. Gertrúria era Gertrudes, homem de Noronha, que era filho do governador da Torre do Otão, lá em Setúbal. A Marília, que também aparece depois, enfim, em vários poemas com os nomes de Ritália, noutros de Marfida. Portanto, era Dona Maria Margarida Rita Constâncio Alves, que era uma filha do cirurgião da corte e que era irmão de um grande amigo do Bocais. Esta foi a sua paixão mais duradoura. As outras, a Armia, a Anália, que também é, noutros lados, tratada por Felisa, e a Márcia, eram 3 irmãs, respectivamente a Maria Cecília, a Ana Perpétua e a Maria Vicência, que eram filhas de um médico, amigo do Bocais, que o tinha tratado quando ele regressou da Índia. E então o Bocais nutriu por elas sucessivamente, à medida que cada uma ficava indisponível, apaixonava-se para outra irmã seguinte. A mais nova, que tinha menos de 17 anos do que ele, enfim, foi a sua apaixonada da fase final da sua vida. Ao lermos os seus escritos, especialmente os sonetos, ficamos com a sensação de que ele teve assim um número gigantesco de apaixonadas, porque aparecem muitos nomes, mas não devem ter sido assim tantas, porque, como já vimos, tratava-as as mesmas por diversos anagramas. Atribuía a cada uma 2, 3 e mais anagramas. Além disso, também realizou excelentes traduções de poemas, bem como diversas obras em prosa, para garantir o sustento da irmã, como eu tanto já falei atrás. As improvisações eram uma arte que estava na moda naquele tempo, mas o Bocage era um prodígio nesta arte, onde se mostrava claramente superior a todos. O verso saía-lhe dos lábios rimado e medido como se tivesse sido amplamente pensado. A propósito de Dom Nicola, conta-se uma anedota, não é? Que não deve passar de anedota, mas que é muito, enfim, conhecida, que diz que um dia ele vinha a sair do Nicola, já assim altas horas, e apareceram 2 embuçados que lhe apontaram uma pistola e disse: diz aí imediatamente, já em verso, o teu nome, de onde vens e para onde vais. E então o Bocage não se fez rogado, disse imediatamente: sou Bocage, venho do Nicola, vou para o outro mundo se disparares essa pistola. Pronto. Ora bem, eu andei nesta semana, como é lógico, a ler poemas do Bocage. E então servi-me deste livro, que já tem mais de 60 anos e que foi elaborado pelo professor Guerreiro Murta, que selecionou os poemas e escreveu aqui um extenso prefácio de cerca de 50 páginas, um autêntico ensaio sobre a vida e a obra do Bocage. Escreveu também notas no final de cada poema explicativo e, portanto, é um livro, de facto, muito bem feito e muito interessante. E eu gostava, então, de vos ler aqui alguns dos seus poemas, assim, dos mais conhecidos e dos mais representativos, assim, para terminar. E começaria por aquele que um deles se descreve a si próprio e que é bastante conhecido. E que diz assim: magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, mião de altura, tristo de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais, letal veneno, devoto incensador de 1000 deidades, digo, de moças 1000, num só momento, e somente no altar a mão dos frades, eis Bocage, em quem luz algum talento. Saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. Outro muito conhecido também é aquele onde ele
se compara, tenta diferenciar-se do Camões, o seu grande ídolo. Camões, grande Camões, quão semelhante és teu fado ao meu, quando os cotejo. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrostar com o sacrílego gigante. Como tu, junto ao Ganges sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vãos que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Ludíbrio como tu, de sorte dura, meu fim demando ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Ora, portanto, como vemos, ele escreveu este poema, este soneto, quando estava na Índia, e diz que arrostou com o gigante Adamastor, está lá junto ao rio Ganges, portanto, fez os mesmos percursos do Camões e sofreu como ele, mas que não se considera assim tão importante e tão bom poeta como o seu admirado Camões. Agora, desejaria aqui dizer assim, 2 ou 3 poemas sobre as suas apaixonadas, aquilo que foi o essencial da sua poesia na maior parte da sua vida, portanto, desde que regressou da Índia. Este primeiro que vou ler, que era sobre a Gertrúria, foi escrito ainda ele estava na Índia. Eu deliro, Gertrúria, eu desespero no inferno de suspeitas e temores. Eu da morte as angústias e os horrores por 1000 vezes sem morrer tolero. Pelo céu, pelos teus olhos te assevero que ferve esta alma em cândidos amores. Longe o prazer de ilícitos favores. Quero o teu coração, mais nada quero. Ah, não sejas também qual é comigo a cega divindade, a sorte dura, a vária deusa que me nega abrigo. Tudo perdi, mas valha-me a ternura, amor me valha e pague-me contigo os roubos que me fez a má aventura. Nesta altura, ainda ele acreditava que a Gertúlia continuava a amá-lo. Agora um dedicado à Marília, a sua outra grande apaixonada, aquela cuja paixão durou mais anos. Aqui nota-se ainda a influência daquela primeira fase da poesia pastoril, fala dos campos, dos passarinhos, dos animais. Vamos ver. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de 1000 cores. Naquele arbusto o rocinol suspira. Ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas, tudo o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Olha que maravilha. E agora, para terminar, eu queria ler também outro dos seus poemas mais famosos. Eu acho que quem conhece minimamente a poesia portuguesa clássica conhece bem este soneto.
já bocais não sou. À cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei. O meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Conheço agora já quão vã figura em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tivera algum merecimento se um raio da razão seguisse pura. Eu me arrependo, a língua quase fria brada em alto pregão à mocidade que atrás do som fantástico corria. Outro artino fui, a santidade manchei. Oh, se me creste, gente impia, rasga meus versos, crê na eternidade. Consta que este soneto foi ditado pelo Bocage, assim, já na hora da morte, e quem tomou nota dele foi o Morgado da Sentis, o seu amigo Francisco de Paula Cardoso de Almeida, que o recolheu e depois o editou. Portanto, ele aqui, arrependido da vida de boémia que levou, já pensa na eternidade, não é? E penitencia-se por isso. Pronto, é tudo. Por aqui me fico por hoje. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o grande Bocage, talvez um dos maiores sonetistas portugueses de todos os tempos. Espero voltar na próxima semana, se a vida me permitir e tiver saúde para isso. E fiquem bem. Até para a semana.